Bora, fiel, se liga só na coletiva do Dorival após a derrota por 3-0 contra o Red Bull Bragantino. Ele falou sobre a sua escolha pelo Kaká como lateral, Hugo Farias e o time reserva. Falou da situação do José Martinez e do jogador do São Paulo que ele quer que o Corinthians contrate, o Alisson, volante. Muito mais nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aí o que você achou dessa partida desastrosa do time reserva do Corinthians. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Eu queria que você falasse sobre o resultado, né, esses 3-0, e qual que foi a estratégia usada, deixar muitos titulares no banco? Foi justamente pensando no clássico do próximo domingo e o curto tempo que o Corinthians teve de recuperação física, né, da última temporada para essa? Nós não temos um outro caminho. Então, o torcedor que vai se acostumando, porque nós tivemos um tempo mínimo de recuperação e menor ainda de preparação. Essa preparação ela não foi o ideal, o adequado. Nós saímos de 2 jogos agora e estamos pegando 3 adversários da Série A. Então é para vocês verem que depois da primeira partida, já 3 jogos, praticamente 3 clássicos em sequência, talvez seja a única equipe no Campeonato Paulista que, se não me falha a memória, vai ter esses confrontos logo no início. Nós finalizamos uma competição no dia 21, tivemos pouquíssimo tempo de recuperação e preparação, então podem se prepararem, porque nós teremos dificuldades dentro do próprio Campeonato Paulista, inclusive comprometendo o início do Brasileiro. Em razão disso que nós estamos trabalhando intensamente, buscando alguns nomes no mercado, todos eles jogadores em condições de poderem estar dentro do Corinthians, sem que possamos fazer altos investimentos, mas olhando qualidade e tentando melhorar a capacidade e as condições da nossa equipe. Dorival aqui, tudo bem? Rodrigo Vessoni, tudo bem? Boa noite. Hoje o Yuri ganhou alguns minutos já, né? O Ranieri ainda você não conseguiu trazer. Queria só que você desse uma atualizada aí, sobretudo nesses que são grandes jogadores, titulares, enfim, e do Memphis também, uma atualizadinha nos 3. O Yuri se sentiu bem, você gostou, apesar dos gols perdidos ali e tal. A Ranieri, você acha que é possível alguns minutos domingo? E a situação do Memphis, se você pudesse dar uma atualizada para o torcedor. Obrigado. Bom, o Yuri voltou a trabalhar fisicamente um pouco antes do que o Ranieri. Ranieri ainda muito em cima, ainda sente resquícios de dores. Por isso que nós estamos tendo um cuidado um pouquinho maior. Memphis ainda não veio para campo. Desculpe se não me falha a memória. Eu acho que hoje ele faria o primeiro trabalho de campo, se não me falha a memória. Então, assim, ainda é muito cedo. Ficou um tempo muito longo parado. O próprio Ranieri, que vinha já nas últimas 6 partidas do ano anterior, com paradas ao longo da semana e apenas indo para campo um dia no dia que antecedia partidas. Então isso daí também foi prejudicial a ele e nós tínhamos necessidade de segurarmos um pouco mais. Agora é aguardar, assim como o Yuri teve um primeiro momento, mas nós chegamos a ter na semana passada 14 jogadores em campo para trabalharmos. Então, isso tudo aí em razão desse momento que nós estamos passando. Finalizando dia 21 de dezembro e retornando dia 3 de janeiro com 6 jogadores no departamento médico. Alguns jogadores que não conseguimos segurar numa renovação contratual e aguardando aí por alguns nomes que devam chegar para a composição da nossa equipe. O Martinez é uma incógnita, eu não sei. Até agora eu não sei, não tenho uma posição. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. No primeiro tempo, o ataque do Corinthians foi composto por Pedro Raul e Guinegão. Levando em consideração que são jogadores que têm características parecidas de ser mais centralizados, você não acha que o Corinthians perde um pouco de mobilidade na construção das jogadas e também para chegar lá na frente? Obrigado. Independente disso aí, nós jogamos com Guinegão e Yuri. Nós tivemos mobilidade, movimentação, ataque a espaço.
Nós estamos no início de trabalho com Pedro Raul e o Gui voltando a jogar depois de um bom período. Temos que ter um pouquinho de paciência para que a gente possa encontrar os caminhos dentro das características de cada um. É muito pouco treino para que eles já pudessem responder em jogo. Dorival, aqui Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Em decorrência de todas essas dificuldades que você já detalhou, o quanto a performance dos atletas, ruim hoje, boa no domingo, influenciam para a sua escolha de permanência de alguns, disponibilidade no mercado, de ir atrás de outras posições? O quanto que isso nesse primeiro momento pesa? Olha, eu não posso fazer avaliação por uma partida, eu tenho que ter consciência, equilíbrio. Sou responsável pelos resultados, podem ficar tranquilos, todo resultado negativo, a responsabilidade é do treinador, as opções foram nossas, eu não tenho como mudar essa condição fazendo uma partida hoje 2 dias e meio, colocando a mesma equipe para poder atuar em praticamente 2 clássicos seguidos, um terceiro agora contra o time do Red Bull. Eu acho que nós estamos convivendo com as dificuldades do dia e tentando amenizá-las, trabalhando para que a gente possa diminuir esse prejuízo inicial. Eu já avisava que nós teríamos algumas dificuldades no início, vamos tê-las, podem ter certeza disso, em razão de todos esses detalhes aí que nós falamos. Eu sei que é ruim, todos nós queremos resultados imediatos, assim como o resultado da Ponte. Eu falei, vamos ter calma, porque é só um início. E é o que vai acontecer. 2 jogos complicados, difíceis, espero que possamos ter uma equipe ainda mais forte para essas duas partidas. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Pegando o gancho que você falou que começou a temporada com 14 jogadores, o Corinthians espera pelo menos 2 jogadores que chegaram a São Paulo já como reforço. Tem previsão deles estrearem no Majestoso? Como que está a situação dos atletas? Sem previsão nenhuma. Primeiro vamos prepará-los. Saber o momento de cada um, saber... terão que passar pelos exames, pelos testes, para que depois sim a gente possa tê-los em condições. Eu acho que... O Gabriel foi uma situação bem diferente, ele já vinha atuando, não teve receio nenhum de poder estar em campo, fez uma boa apresentação e a tendência é de um crescimento, já que é um jogador que será, eu não tenho dúvidas disso, muito importante ao longo da temporada. Professor, você gosta muito do Alisson. Domingo tem clássico contra o São Paulo, vale uma conversinha ali ao pé do ouvido com ele ou deixa para o Marcelo Paes tentar tirá-lo do rival? É um grande jogador, mas ele está no nosso rival nesse momento. Eu acho que nós temos que respeitar toda e qualquer situação. As diretorias, elas se conversam, jogadores que interessam ao São Paulo ou que sejam do Corinthians, ou o Corinthians se interessando por jogadores que sejam do São Paulo, as conversas elas transitam naturalmente dentro de uma normalidade e de um respeito muito grande pelos diretores. Boa noite, Dorival, Rafinha do Timão. É um jogo muito difícil de primeira divisão e tem um clássico domingo. A torcida gritou que é guerra, a torcida não quer saber se está descansado ou não. A pergunta é, Dorival, quanto isso afeta para o clássico, essa derrota para o Red Bull Bragantino? Como que você vê esse clássico domingo? Obrigado. Não tem que afetar nada. Assim como a vitória que nós tivemos no final de semana, também nós não trouxemos para o dia de hoje. Nós temos que ter tranquilidade, equilíbrio e jogarmos um futebol próximo daquilo que nós fizemos no final de semana. Eu não tenho dúvidas que teremos uma equipe pronta, estabelecida e recuperada, para que façamos aí, não mas se Deus quiser, 2 grandes jogos na sequência da competição. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Hugo, da Rádio Craque Neto. Gostaria de saber a opção do Kaká na lateral direita, Dorival. Você tinha a opção, por exemplo, no banco de reservas do garoto Vitor Jacaré, que acabou não entrando ao longo da partida. Obrigado. Nós estamos preparando o Jacaré e a hora que nós acharmos conveniente, ele estará em campo. A presença do Kaká é porque ele vem treinando na função. Eu acho que ele não fez uma má partida.
difícil marcar um jogador como o que ele marcou. E mesmo assim, eu acho que ele nos entregou coisas boas. Eu sei que ele talvez não tenha aceitação de boa parte da nossa torcida, mas é um jogador que tem que ser respeitado porque ele vem se dedicando muito para poder recuperar as suas melhores condições. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Muito bem, tá aí Dorival Júnior em entrevista coletiva depois dessa derrota, dizendo que sabe de todas as dificuldades pelas quais o Corinthians vai passar nesse campeonato paulista e falando de alguns nomes, entre eles falando sobre, não é perguntado diretamente, mas pergunta sobre uma partida como essa, você avalia jogadores que vão continuar para a temporada? E aí ele fala do Pedro Raul e ele fala do Kaká, inclusive falando bem do Kaká, a torcida pegando muito no pé do jogador e ele falando bem, dizendo que não dá para analisar o Pedro Raul, por exemplo, em uma partida só. E elogiou, disse que o Kaká fez uma boa partida, todo mundo sabe que não fez, mas é claro que o papel do Dorival agora não é vir aqui falar o nosso papel é diferente do papel do Dorival, né? Então ele, dentro da missão dele, está coberto de razão em tentar tirar o peso da atuação, tirar o peso do placar e de fato importa pouco, né, o fator do Corinthians ter perdido. Eu acho que os recados que ficam para a temporada são mais importantes do que o impacto da derrota. Embora o Campeonato Paulista seja um campeonato estadual de um nível de dificuldade alto em comparação com outros, a mudança do calendário, ele tira ainda mais o peso do campeonato. Ele aumenta a dificuldade do campeonato, mas ele tira ainda mais o peso do campeonato. E no caso do Corinthians, não só o Campeonato Brasileiro que está para começar, no dia 1º o Corinthians tem a Supercopa contra o Flamengo, que não é um campeonato muito importante, é um jogo só, mas simbolicamente para o Corinthians tem um valor poder tentar brigar por mais esse troféu, além de que daqui a pouco também tem Libertadores já com fase de grupos para o Corinthians aqui há 1 mês e meio, 2 meses. Então, nesse contexto, o Dorival me parece entender que se tiver que tirar peso do Paulistão todo, ele vai tirar. Claro. Por mais que isso represente prejuízos para o Corinthians nesse campeonato. E não tem como escolher diferente. Com o tipo de elenco que o Corinthians tem hoje à disposição, não tem como resolver todos os problemas. Algo você vai ter que abrir mão. E talvez, na hora que afunilar mais, na hora que tiver que tomar decisões, o Corinthians esvazie o Campeonato Paulista. E se isso acontecer, eu acho que vai estar coberto de razão, porque o foco, a força principal para um elenco reduzido como esse, tem que estar no Campeonato Brasileiro. E no momento em que ele diz: a responsabilidade é minha, sempre quando o time perde, a responsabilidade é do técnico, eu assumo e tal. Na verdade, o que ele deveria dizer, e eu acho que ele gostaria de dizer, falei assim, gente, é o 2º jogo da temporada, pelo amor de Deus. Sobre o que vocês querem falar? Vamos falar sobre o estado físico dos jogadores, vamos falar sobre como tentar administrar a transição de uma temporada para outra com 8 dias de trabalho, depois das férias dos jogadores que não duraram nem 10, sabe assim? Vamos conversar sobre o que importa, mas não. O futebol aqui no Brasil, ele é tão dramático em um certo aspecto, que no 2º jogo da temporada, depois de um 3-0 contra um time da Série A, num dos compromissos mais difíceis tecnicamente que o Corinthians tem, fora de casa, nessa primeira fase do estadual, um técnico tem que dizer, eu assumo o resultado sempre que um time perde, a responsabilidade é do treinador. Como se o Corinthians tivesse perdido hoje o jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Eu assumo, porque eu tentei uma escalação diferente, então não critiquem os jogadores que entraram. Ele está protegendo os atletas, ele está tentando minimizar as críticas, mas o que ele deveria falar mesmo, e infelizmente não pode, é, por favor, vamos falar sobre o que importa, sobre o que cai na prova. Pois é, e o que cai na prova também pode ser a parte física do Corinthians, dos jogadores do Corinthians, que claramente víamos cansados, correndo muito menos do que os jogadores do Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino passava, e os jogadores do Corinthians do meio campo para lá, tentando defender de alguma forma, e isso não acontecia. E toma aí 3-0. Contra o Bragantino, que é um time jovem. Nas últimas temporadas, isso não é coincidência, isso é filosofia do clube. Bragantino e Palmeiras são os times mais jovens do Brasil. O Bragantino sempre vai estar entre os times mais jovens do Brasil, porque essa é a filosofia de trabalho da empresa que é dona do clube de Bragança. Então, é um time que sempre, independentemente do treinador, era assim com o Seabra, era assim com o Caixinha, é assim com o Mancini, é um time de nível de intensidade muito alto. Então, dificilmente, especialmente nos jogos em Bragança, dificilmente alguém vai correr mais que o Red Bull Bragantino.
É o tipo de jogador que eles buscam para montar essa ideia de jogo. E aí, quando a gente lembra que o adversário do Red Bull Bragantino é um time que há 3 semanas estava jogando a final da Copa do Brasil. Isso. Há 3 semanas estava jogando. Não faz não é que há 3 semanas estava voltando de férias. Estava jogando a final da Copa do Brasil e nessas 3 semanas já saiu de férias, já voltou de férias. Já fez pré-temporada. Já fez um jogo e já está no 2º jogo. Isso. Não que o Bragantino tenha parado muito antes, parou acho que 2 semanas antes, mas havia uma diferença também física pela característica do elenco e pelo estágio físico do elenco. E é por isso que o Dorival disse que eles estão trabalhando ou tentando diminuir esse prejuízo inicial de temporada. André Kfouri, o Dorival ele não quis falar sobre o Alisson, mas o Corinthians busca o jogador que inclusive nem foi relacionado para a partida do São Paulo. E temos informação aí no espn.com.br. Peixe do Dorival, o Corinthians insiste na contratação do Alisson do São Paulo, está negociando com o volante. É uma boa para o Corinthians? O Corinthians tem que buscar jogador como o Alisson, também um jogador mais experiente? 2 coisas, eu acho que sim, é uma boa. O Alisson é um muito bom jogador, não é apenas um bom jogador. Dá para entender perfeitamente o interesse do Corinthians nele via Dorival, que trabalhou com ele no São Paulo e muito provavelmente gosta do jogador, gosta da pessoa e deve ser o avalista, né, dessa contratação. E a resposta do Dorival, a meu ver, revela que a conversa está em andamento. Porque ele quis dispensar o assunto. Se tivesse uma coisa muito distante, ou o São Paulo já tivesse sinalizado, não vai sair, esquece, obrigado, não queremos, estamos cuidando aqui da nossa vida, o Dorival falaria abertamente sobre o Alisson, sobre como ele é bom, sobre como ele é um bom ser humano, etc. e tal. Mas, né, não vamos falar a respeito, o jogador está no nosso rival. E falou, as diretorias se conversam. As diretorias se conversam. Isso não é assunto para mim, né? É assunto para quem faz parte das rodadas aí de negociação, então eu acho que alguma conversa certamente aconteceu. A dúvida é com quem o Corinthians está conversando. Né? O Júlio Casares? Claro. Com o Júlio Casares que não é, porque ninguém sabe qual é o amanhã do Júlio Casares. O Rui Costa devem estar no São Paulo, e eu não sei, provavelmente, já que o São Paulo está nessa agora, a coisa do envio de cartas, né? No mundo eletrônico, o São Paulo está voltando às cartas escritas publicamente. Eles gostam de tudo que é para tocar, entendeu? Então talvez fique assim, a diretoria do Corinthians escreve uma carta dizendo como o Alisson é um jogador interessante, coloca no correio, a carta chega até o Morumbi lê, coloca a carta de resposta no correio. Nem um fax, André, para chegar em Itaquera. Não, o escândalo que o São Paulo atravessa e que aparentemente está próximo do seu final, hoje foi marcado por uma carta da pessoa envolvida no caso do camarote, de uma hora para outra elogiando aquelas que ela prometia levar à justiça por tê-la enganado. É muito maravilhoso, né? Os caminhos políticos dos problemas ligados à má gestão nos clubes de futebol do Brasil, eles às vezes encostam na comédia mesmo. Porque acima de tudo é também um insulto à inteligência das pessoas. Então essa carta de hoje é para quem gosta de ser enganado mesmo. Pois é, e para os torcedores é o famoso seria cômico se não fosse trágico, porque é trágico para o São Paulo. Quão importante seria a chegada do Alisson para o Corinthians? Acho que ele daria consistência para o meio campo. O Corinthians perdeu o Maicon, que era um jogador de confiança do Dorival. Tanta confiança que o Dorival impôs a ele a braçadeira de capitão. Então ele era um jogador de confiança para o Dorival. O Alisson é um jogador de confiança para o Dorival Júnior também. Vamos lembrar que no São Paulo o Dorival o levou para a seleção brasileira. O momento que o Alisson viveu com o Dorival, ele não conseguiu viver com outro técnico do São Paulo. Não que ele seja mau jogador, longe disso, mas aquele auge ele não repetiu, até porque teve lesões que o atrapalharam, mas acho que ele ocuparia um espaço dessa relação de confiança com o treinador e um espaço para brigar por posição com os demais jogadores ali. Você tem Bidon, você tem Garro mais em destaque na frente, mas você tem Carrijo, Martínez, Ranielli, o Matheus Pereira chegando, que é um jogador que tem uma qualidade técnica que lembra a característica do Maicon. O Alisson seria para ocupar esse espaço. Acho que ele encorparia o setor. A questão é como que esse negócio poderia ser feito. O André Hernan trouxe informação no começo desse interesse que o primeiro contato do Corinthians, o São Paulo respondeu que queria o Ranielli.
trocar Alisson pelo Ranieri, para mim não faria sentido pelo viés corintiano. Diz o André Hernan também, trouxe hoje a informação, que o São Paulo começa a se animar com a possibilidade, o São Paulo gosta da ideia de colocar o José Martínez no negócio. A incógnita, José Martínez, como mas disse quando ele vai o Dorival, voltar, que está lá preso na Venezuela ainda, sem o seu passaporte regularizado. Calma aí. Para ele poder voltar ao Preso Brasil. na Venezuela é uma frase capciosa. Ele está lá, infelizmente, sem poder sair da Venezuela. Exatamente. Porque não está com seu passaporte. Não que ele tenha desafiado alguma lei ou esteja com problemas, né? E aí é uma discussão também. Será que para o Corinthians é negócio trocar Alisson por Martínez? A característica do José Martínez, poucos jogadores no elenco têm. Embora ele seja meio fio desencapado, e ele pode ou ter uma atuação absurdamente espetacular, como ele teve na final contra o Vasco, parecia o Kanté contra o Vasco na final, como ele pode ser expulso no lance seguinte. Essa foi a saudade que ele deixou antes de ir para a Venezuela. É isso. A atuação no Maracanã é uma coisa... não sei se vai sair negócio, mas pelo tom do Dorival, é um pedido especial dele, porque a gente vê os reforços que o Corinthians vem contratando, são reforços de scout e são reforços com o olho do Marcelo. O Matheus Pereira, o próprio João Ricardo, que a gente vai falar. São jogadores do Fortaleza, que o Marcelo conhece, e o Pedro Milans, que é um jogador de scout. O Alisson é o primeiro pedido da lista do Dorival Júnior. Fiel, então é isso. Mano, trocar Ranieri ou José Martínez pelo Alisson, pelo amor de Deus, cara. É que nem o cara falou, José Martínez, ele pode fazer uma final de Kanté e no outro jogo desaprender a jogar, mas ele é a cara do Corinthians, ele é muito raçudo, eu gosto dele. Trocar Alisson pelo José Martínez seria uma burrice sem tamanha. E o Ranieri, cara, aí teria que, mano, expulsar o Dorival do Corinthians, mano, se ele aceitar uma troca dessas aí. Então também não vamos desesperar também, porque perdemos, tá certo, é 3-0, dói, eu tô aqui bravo pra caramba, é chato, mas é time reserva, o Dorival, vai e me coloca aí Kaká de lateral direito, Hugo Farias, que jogador ruim, mano, pelo amor de Deus, cara. Como esse cara conseguiu virar jogador de futebol. É impressionante. O cara não serve nem pra time da Série B. Talvez Série C ali e tal. É um dos piores laterais que eu já vi com a camisa do Corinthians. Pra não dizer o pior. Mas é isso, agora o lado bom, se aqui tá lado bom, domingo é ter força máxima, né? Apesar que teve que colocar Yuri, apesar que ele tá pra ganhar ritmo. Bidon, colocou Bidon, teve que desgastar alguns jogadores aí, Carrilho, Mateuzinho, Bidu, mas domingo é força total para tentar voltar a vencer e afundar o São Paulo, jogando em casa. Então não tem outro caminho. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.